Muito boa tarde! Mais uma live poderosa nessa tarde. Chama todo mundo aí, você que tá entrando. Chama todo mundo, porque hoje a nossa live vai ser extraordinária. Nossa live vai ser sensacional. Bora, meu povo! Vai entrando aí na nossa live. Hoje o nosso hiper super convidado, nosso Bispo Fabiano. Esse homem tem propósito, esse homem tem causa, esse homem, ele é poderoso. Vambora, vambora! Vou chamar aqui todo mundo. Você que já entrou, chama aí todo mundo para nossa live, que hoje vai ser extraordinária. Se eu fosse você, mandava aí, ó, 10 aviãozinhos para 10 pessoas para se conectarem aqui na nossa live, que vai ser fantástica. Vambora, vambora. Mandando aqui o aviãozinho para chamar todo mundo. Já estamos conectados. Hoje nosso tema é poderoso. Nós vamos falar de propósito. Você tem um propósito aí? Bora! Chama todo mundo. Eu acredito naqueles que têm propósito. Eu acredito naqueles que sobem as montanhas, avançam e não param. Nesses eu acredito. Vamos chamar aí todo mundo para nossa live de hoje. Vai ser fenomenal. Sejam muito bem-vindos. Luísa, boa tarde. Kalene, boa tarde. Fabiana, boa tarde. Genúbia, hoje nossa live tá extraordinária. Todos os dias estão sendo lives maravilhosas, lives que têm trazido ensinamento, têm mostrado para cada um de nós o nosso crescimento. E eu já quero começar a nossa live, ó, manda um aviãozinho aí para todo mundo. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, maravilhoso. Hoje nós vamos falar de propósito. Hoje nós vamos falar o que é ter propósito. E esse homem aqui que glória a Deus! Chamei aqui o homem. Estou esperando ele entrar. Ele é conhecido como homem tocha. Cheio da unção. A paz, Thalia. A paz, querida. A paz a todos. Chamei todo mundo, chama aí todo mundo. Já chamei aí o Fabiano. Aceita aí, Fabiano, já te chamei. E vambora para a nossa live. Hoje, gente, nós vamos falar de propósito. Vou convidar de novo aqui. Hoje nós vamos falar de propósito, e esse homem tem muito para derramar sobre propósito. Esse homem, ele é extraordinário. A paz, Natália, pastora Natália, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Maravilhosa a nossa live. Quem é que ainda não descobriu o seu propósito?
Já chamei aqui, o homem deve estar entrando. Mas hoje nós vamos falar que todo propósito ele precisa de uma causa. Se você não tem uma causa para viver o seu propósito, é hora de você realmente buscar o seu propósito, para que você realize grandes coisas aqui nessa terra. Você precisa de um propósito. E aí... Vamos lá, vamos lá. De novo, estou chamando de novo. Não sei o que está acontecendo, está tentando entrar. Mas, gente, as lives estão sendo fantásticas. Ainda teremos live amanhã, teremos live no sábado. Então, ó, vem, chama todo mundo. Não sai não daqui dessa live. Manda um aviãozinho para todo mundo. E fique conectado à nossa live de hoje, que ela tá tremenda. Ô, Bispo Fabiano, você tá conseguindo enxergar aí meu convite? Eu já mandei, eu acho que tá até lá para aceitar. Vê se você consegue aí aceitar, entrar. Gente, hoje... Você precisa descobrir o porquê. O porquê você vive nessa terra. Por que você está aqui? Está dizendo que você não pode participar? Como assim? De novo, convidei de novo. Vambora! Entra todo mundo! Então, nós vamos falar sobre o porquê, as causas, né? Que nós precisamos ter, o porquê nós nascemos e porquê nós, né, temos que viver intensamente o nosso propósito aqui na Terra, de tal forma que a gente realize grandes coisas aqui na Terra. Isso é extraordinário, quando nós descobrimos verdadeiramente qual é o nosso propósito, para qual nós nascemos, para qual nós estamos aqui nessa terra. E na jornada que nós estamos, que é a jornada ouse sonhar, ouse realizar. Tá aqui, Bispo, vou chamar aqui, ó. Prontinho. Agora foi, agora foi. É o homem mais poderoso. Que saudade! Saudade de você antes de tudo. Saudade, saudade de vocês também. Muita saudade. Sei que aí você também está aí acelerado, cheio de coisas, cheio de situações. Mas eu já quero agradecer aí você estar participando dessa jornada de live que a gente está na Semana Ouse Sonhar. E hoje é um convidado muito especial, gente, porque esse homem tem propósito. Esse homem tem uma causa, né? E para quem não conhece o Bispo Fabiano, ele foi meu líder durante muitos anos, né? Ele que me formou. Então eu tenho o DNA desse homem aqui, ó, tá aqui comigo. Então assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu me desenvolvi, esse homem aí é responsável por tudo isso, porque ele é poderoso e ele é bravo, né, Giovanni? O Vitor que falou, olha aí o bravo que vai entrar, né? Seja muito bem-vindo, Bispo Fabiano. Muito obrigado, Agnes, muito obrigado. Saudade de vocês, um abraço para o Anselmo, para a família. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Eu estou aqui, tá na igreja, aqui, porque daqui a pouco tem culto. Eu já vim aqui, fui para a igreja para dar uma mergulhada aqui na jornada, literalmente numa jornada de fé, esse tempo maravilhoso. Mas o tema que você está abordando e trabalhando é um tema maravilhoso, né? Ouse sonhar. É a força, é o combustível para qualquer pessoa avançar, sua casa,
a família, a vida emocional, espiritual, profissional, sem sonhos, sem propósito, sem destino, né? É verdade. Esse projeto, viu, Bispo, ele é as áreas, todas as áreas da vida, né? Porque às vezes as pessoas elas se preocupam com determinadas áreas e esquecem outras. Então nós estamos trabalhando a área emocional, espiritual, saúde, financeira, patrimônio, né? Família, ousar sonhar em todas as áreas, né? E como que a gente vai ousar sonhar, né, realizar em todas as áreas se nós não tivermos um propósito, não é verdade? E aí Total, né? um homem que vive um propósito, assim, com toda a força do seu coração. É você que vive um chamado, vive um propósito, né? Que me ensinou muito e ensinou muito a Igreja Sara Manaus, né? A viver um propósito de verdade, né? Então, fala um pouquinho aí dessa jornada aí de propósito, de causas que vão mudando, né? A causa era aqui em Manaus, agora não é mais aqui, agora a causa é BH, né? Agora a causa é São Paulo também, né? Que você pegou um pouquinho de São Paulo. Fala um pouquinho pra gente aí, compartilha essa experiência. Antes, o propósito, na verdade, é a base de tudo, né? É o fundamento, é o trampolim. Ninguém avança, ninguém constrói nada, ninguém edifica nada, vive uma vida digna, honrosa ou constrói se não tiver uma base de construção disso, né? E é o propósito, é a causa, né? A causa, o propósito é algo que tem a capacidade de extrair o potencial máximo de uma pessoa, né? É extrair a sua força, a sua energia, a sua capacidade de realizar. Está tudo vinculado nessa capacidade de entender o propósito, de viver intensamente o propósito, de viver o sonho. Uma pessoa que, como você falou, né, eu morei 8 anos no Amazonas, né? Morei de 8 anos. Né? O projeto da Sara Manaus faz 10 anos agora, né? Agora Meu faz Deus! 10 anos agora. Eu fiquei 8 anos dele aí. Foi uma honra. Você só descobre potencial quando você vive o propósito, né? A força de realizar, a força de construir, a força de avançar está dentro do propósito, né? Quando o propósito é uma causa que você descobre pela qual morrer, né? Pela qual dar sua vida, pela qual dar seus dias, pela qual Jacó trabalhando por Raquel, ele trabalhou 7, depois teve que trabalhar mais 7, e Verdade. a Bíblia fala que parecia 7 anos, os últimos 7, que eram os últimos 7 anos, eram os 7 anos da injustiça, porque a proposta era primeiro 7 anos, foi enganado. Mas ele trabalhou mais 7 anos, baseado que ele foi traído, injustiçado, enganado. Mas o texto diz que 7 anos lhe parecia poucos dias. 7 anos, poucos dias. Por quê? Porque muito amava. Esse é o balizador, né? Quem vive o propósito, não está dizendo que vai ter vida fácil, mas ele vai ter vida grande, ele vai ter força de realização, força de construção, força de avançar em cada área, né? A força que Jacó está dizendo é muitos dias, muitos anos, poucos dias. Tem gente que está cansado, qualquer coisa na vida está cansado, não tem força para realizar, não tem força para avançar, não tem força para produzir, não tem força para conquistar. É porque ela não está vivendo o propósito, né? Não está vivendo a grandeza do propósito, não está vivendo a realização do propósito, não está vivendo Aí ele vive de demandas, ele vive de sentimentos e não de propósito, né? É verdade, ó. E engraçado, né, que a gente acha que se a gente mudar a causa, tem gente que acha que vou mudar a causa e meu propósito eu vou deixar. E não é exatamente isso, né? A gente vai ficando mais velho, vai mudando, né, a forma de trabalhar, mas o propósito tem que continuar lá dentro. A gente muda, talvez, a forma de fazer. Então, por exemplo, eu estou numa nova jornada, no novo
nova causa hoje, né? Então, hoje eu estou construindo um projeto com mentoria, um projeto com palestra, escrevendo livros, né? Criando metodologia, mas dentro de um propósito que é o meu propósito, que é ensinar, que é treinar as pessoas, que é levar a palavra, né? Que é algo que sempre queimou, que é vidas, né? Dentro de mim. Então, o meu propósito está aqui, eu posso mudar, né, a direção que eu vou andar, mas o propósito ele tem que continuar sendo o mesmo, porque muita gente se perde do seu propósito, né, porque encontra um caminho mais interessante ou algo que é atraente e sai do seu propósito, né? Então, hoje eu vejo as pessoas, todo mundo fala de que tem um propósito, você já ouviu isso, mas tem muita gente perdida, você não acha? Com certeza, com certeza. É porque às vezes as pessoas elas se apaixonam pelo caminho e não pelo destino, né? Elas se apaixonam. Aí a frustração ou a distração é fruto do caminho, né? Tem gente que frustra no caminho e tem gente que se distrai no caminho. E o caminho não é o destino, né? O caminho é uma jornada para chegar no destino. Toda pessoa que parou do propósito, parou no objetivo, parou no sonho, é porque ele frustrou no caminho. A vida tem rotas, né? A vida não é um caminho estático. Mas se eu definir por causa do caminho, eu acabo me perdendo, né? Eu não posso me apaixonar pelo caminho. Eu tenho que me apaixonar pelo destino, para onde eu estou indo, o que eu quero chegar, o que eu quero construir, o que tem pesa no meu coração para construir, o que por exemplo, o caminho voltando a falar de novo de Jacó, foi 7 anos, aí ele recebeu Lia no lugar, recebeu Lia, e aí ele falou, não, eu não vou, teve pecado, teve dificuldades, teve problemas, mas ele não parou, não frustrou. Tem pessoas que abandonam famílias por um momento, abandonam casamentos, abandonam empreendimentos, abandonam negócios, abandonam a Deus, abandonam a fé, abandonam a consagração, o ministério, o chamado de Deus, por causa da jornada, por causa do caminho, né? O caminho, ele tem intempéries, né? Ele tem etapas difíceis, né? E o que sustenta alguém pelo caminho é a capacidade de estar olhando para o propósito, para o destino. O destino me faz olhar para o propósito, me faz olhar para o destino, para onde eu estou indo, para onde eu estou chegando. Aí eu suporto o processo. Só quem tem propósito suporta o processo, né? Processo. Porque tem muita gente vivendo igual Alice no País das Maravilhas, né? Por isso a famosa frase da Alice que diz assim, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? O conto de fadas. Então, eu entro numa porta e depois entro na outra porta, eu entro na outra, porque eu não tenho destino, eu estou correndo atrás do nada, né? Estou correndo atrás do vento. Então, a gente precisa saber o nosso destino, né? Para onde nós estamos indo. E isso vai nos ajudar. Né? E tem muita gente que não encontra o propósito dentro e quer encontrar fora. E eu falo muito na minha mentoria, hoje que eu trabalho muito a descoberta do propósito, que as pessoas precisam descobrir o porquê. Antes de elas escolherem o que elas vão fazer, elas têm que descobrir o porquê elas vão fazer aquilo. Que isso está muito ligado com o propósito. Por que eu vou fazer você pastora, um exemplo? Por que você é pastora? Porque isso queima no meu coração, porque isso vai me fazer ganhar vidas para Jesus, porque isso vai me mover, porque eu vou ensinar, vou treinar, porque é uma habilidade que eu tenho, porque é um chamado. Aí vai queimar aqui dentro. Aí depois eu vou buscar o como, né, bispo? Aí não importa, porque quando a gente vai para uma missão, você lembra da nossa missão lá para Benjamin Constant? A gente já estava aqui dentro, o propósito, mas a gente não sabia como, né? Que a gente ia chegar lá, pegar um barco, ir para o Ribeirinho, pisar no lamaçal, né? Ir atrás, mas a gente foi, por quê? Porque o propósito estava aqui dentro, queima aqui. Depois a gente vê como, né? E o que a gente vai fazer, né? Então, as pessoas confundem, elas querem primeiro achar o que fazer e depois encontrar o porquê disso. E não é assim, né? Quando Deus lhe chamou para o seu chamado, né, para o seu propósito,
Como é que foi isso? Como é que queimou esse porquê aí dentro? Essa é a causa, né? Paulo diz assim, ó, por esta causa me põe de joelhos, né? O que nos põe de joelhos é a causa, é, é, é o destino, é o que eu estou construindo em Deus. A causa nos esmaga ao ponto, ele diz, por essa causa estou sofrendo, por esta causa estou sofrendo e não me envergonho, por esta causa eu sofro e não me envergonho, por essa causa eu me ponho de joelhos. É a causa, não, é o propósito, é o que Deus faz nascer dentro de alguém gerar, de alguém produzir uma família bem-sucedida. Ninguém constrói um casamento bem-sucedido se não entender a causa, o valor, a importância daquilo. Ninguém constrói filhos, ninguém constrói um empreendimento, e muito menos um ministério, realiza seus sonhos, seus propósitos, porque quando eu entendo a causa ela me dá a força para seguir a jornada. A causa me dá entendimento que tem momentos de solidão, momentos de angústias, momentos de dores, momentos de incompreensões, momentos de ausência de resultados, momentos... a vida é cíclica, né? A vida tem altos e baixos, tem fases, tem estações, e a gente precisa ter força para atravessar cada etapa da vida para chegar do outro lado, para chegar no destino, que é o propósito, para realizar. E nós temos que entender que o propósito, ele não é um local específico, né? Eu já mudei, falando no ministério, eu já mudei 9 ou 10 vezes, não sei, acho que 9 ou 10 vezes, mas isso não quer dizer que o meu propósito mudou. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz em... olha, estamos famosos, até a Fê Boaventura está aqui na live, imagina. Você vê, gente? Tá vendo? Faz um print, imprime isso aqui, Fê Boaventura, vai estar aqui. Olha aí, dia 9/2 vai estar aqui em BH. Maravilha, mas só fera em BH, só gente de valor aí em BH. Gente, eu fico aqui, morrendo de inveja santa aí quando eu vejo esse mover sobrenatural aí. E aí isso também, me faz continuar aqui, porque eu sei que Deus tem um propósito, né? A gente é preparado para aquilo que nós vamos viver e nada é por acaso que a gente vive. E eu vejo, sabe, Fabiano, que muita gente não realiza o seu propósito porque não vai atrás da causa, né? Não tem uma causa para morrer, como Paulo diz, não tem uma causa que eu vou dar tudo por essa causa. E essa causa, ela seja como for, eu vou passar fome, eu vou passar frio, eu vou passar necessidade, eu vou fazer acontecer tudo comigo, mas eu não vou largar nessa causa, né? E quando a gente vê assim, grandes homens de Deus que tinham causas nobres, né? Que mudaram, né? Um país, né? Como a gente vê Billy Graham pregando o evangelho, e aí a causa dele era tão maior, e aí ele foi mudando, né? Muitas pessoas que tinham uma mentalidade diferente com o seu chamado, com o seu propósito, né? Doutor também dos Estados Unidos que mudou, né? Verdadeiramente a questão do preconceito nos Estados Unidos, né? Então, nós temos, sim, grandes homens que têm um propósito, uma causa e que mudam, né, destino, não só o seu destino, mas o destino de quem está perto, né? E eu vejo muito isso. E eu posso dizer e já agradecer que você mudou o meu destino, né, me levando para o meu real propósito, né? Que hoje eu vivo intensamente o meu propósito, mas porque um dia eu vi um homem viver o seu propósito e eu me espelhei nesse homem para viver o meu propósito. E as pessoas precisam, né, de outras pessoas para que elas possam se espelhar e viver o seu propósito. Então, eu sou muito grata, gratidão enorme pela sua vida. Amo de paixão, assim, essa pessoa que é o Bispo Fabiano, porque ele me ajudou, né? Porque quando ele falou, tem gente que larga tudo, né? Construir casamento não é fácil, né, Bispo?
Manter um negócio não é fácil, porque tem dias difíceis. O ministério, então, a gente é abandonado todo tempo, né? Toda hora. As pessoas estão junto, daqui a pouco não estão mais, né? E são tantas questões, então a gente precisa realmente encontrar nosso propósito e se espelhar em quem vive o propósito. E essa pessoa que vocês estão aí vendo, o Bispo Fabiano, é alguém de valor. E eu tive a honra de caminhar com ele lado a lado, tomar muito tereré, fazer churrasco, conviver com ele, né, bem de perto. E eu sei verdadeiramente que ele é quem ele é. Então, eu dou muito valor a isso. A verdade, né, Andes, assim, ó, quem vive intensamente o propósito, ele se torna alguém indestrutível, né? Ele se torna alguém que as circunstâncias não têm um poder de destruí-lo. Porque as circunstâncias, elas sempre existirão. O que Jesus disse lá, né? Uma casa sobre a areia e outra sobre a rocha. As duas sofreram ventos, tempestades e dificuldades. Não é porque nós temos a palavra de Deus, a presença de Deus, ou temos um senso de destino e propósito, que não teremos ventos contrários, adversidades. A diferença é que quem tem senso de propósito tem força para suportar, porque ele não está fazendo algo baseado num sentimento humano, ele está fazendo algo fundamentado naquilo que Deus fez nascer no coração dele, na sua estação de vida, de propósito, de realização. Tudo que é na areia não suporta o vento, né? Tudo que é na areia não suporta a tempestade. Tudo que é na areia não suporta as intempéries. E todo mundo que é grande sofreu muita obstáculo. Todo mundo que cresceu como pai, como esposa, todo casamento. Estão falando agora que você é mineiro, ou você não é mineiro, não. Você continua sendo manauara, hein? Olha aí. Eu nem sei mais o que eu sou. Eu tô tipo aqueles homens de Hebreus. Eles falavam que eles eram peregrinos, né? Os homens confessavam que eram peregrinos e estrangeiros, porque eles estavam alheios da terra. Então, tipo eu, assim. Então, o que eu digo é que construção de uma família, construção de um casamento, de filhos, construção de um negócio, de uma carreira profissional, de uma carreira acadêmica, de empreendimentos, demanda resiliência, perseverança. E só tem resiliência e perseverança, foco, quem tem propósito. Porque senão, mediante as negações da vida, mediante as dores da vida, mediante as ausências de resultados da vida, as pessoas param, as pessoas desistem, as pessoas frustram. Então, a chave é entender a causa, o propósito muito claro, e aí apaixonar pelo destino, suportar a jornada, perseverar, porque muitos anos vai parecer poucos dias. Para mim, essa é a maior expressão de declaração de propósito. Jacó dizendo, 7 anos lhe parecia poucos dias. Por quê? Porque muito lhe amava. Tem gente que coleciona só o processo, coleciona só o caminho, e coleciona um caminho de dor, um caminho de frustração, um caminho de decepção. Ou tem gente que tem uma parede, eu estou numa sala improvisada aqui, que eu vim. Tem gente que tem uma coleção de frustrações, uma coleção de decepções. Acho que todos nós podemos ter a mesma coleção, quem escolhe somos nós, porque na jornada tem frustração, tem decepção, tem dor, e tem vitórias e conquistas, tem aprendizados. Eu escolhi aprender e colecionar vitórias. Me fala aí, qual foi o teu maior desafio vivido até hoje? Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar aí na tua vida? Não vai falar que agora é esse que eu estou vivendo. Não vem falar que ele é maior. Acho que o maior desafio é o próximo que vai vir ainda. Não é esse, é o próximo. É o próximo que virá será o maior. É o próximo.
Porque a vida não, ela não gira, né? A vida capota, né? A vida, a É gente, verdade. a vida, ela, e a gente não imagina que quantas mudanças teriam, né? Eu não imaginava, por exemplo, ter ido para Manaus. Manaus não fazia nem parte da minha história de vida, nem do mapa da gente conhecia. De repente, estou em Manaus. Olha E, só. e estar em Manaus foi com certeza um desafio absurdo. 8 anos de treinamento. De repente, eu fui, pum, parei em Campinas. Nem deu. Mas eu acho que aqui foi teu maior treinamento, não foi, não? Não, porque o que eu estou passando agora, o que eu tô passando agora também, eu falei, Senhor amado, Ah, é, muitas guerras. falei, papai, obrigado. É uma experiência, cada área, é como se fosse um mosaico, né? Vai construindo, preparando a pessoa. Se eu não tivesse passado por Manaus, eu não podia chegar em Belo Horizonte. Porque Verdade. são etapas da vida, são fases. Por isso que tem pessoas que dão um pulo e depois voltam, porque elas não foram de degrau em degrau, não foram construindo, não foram experimentadas no fogo. Ela não foi. É tipo um filho que você nunca contrariou. Ele é bonzinho até que você contrariar. Vai ver. Vamos entender. É tipo um líder que nunca foi frustrado, alguém que nunca foi decepcionado, alguém. A gente não gosta da decepção, mas ela tem um valor tremendo. Ela nos ensina a construir um mundo emocional, uma força emocional, uma força interior. Porque toda pessoa que desiste fora desistiu dentro antes, né? Ela desistiu dos sonhos, ela desistiu dos projetos. A desistência externa é a materialização de algo que já aconteceu dentro. Não, Uhum. não são os fatos fora, são as coisas dentro. Mas aí, quando eu Aham. aprendi a vencer dentro, não tem nada fora que vai me destruir. Quando eu É aprendi... por isso que o propósito ele é de dentro para fora, né? Porque se não for de dentro para fora, não tem como você viver as causas que vão aparecendo, que são cada vez mais desafiadoras, né? Então, assim, são desafios que a gente enfrenta, mas que a gente tem que vencer. Eu tenho atendido algumas mulheres da minha mentoria que viveram questão de luto, né, de pandemia, que tem que passar por esse processo e tal, e que de repente elas esqueceram que elas tinham um propósito. E elas tiveram que reacender, porque estava dentro. Pode até ficar apagado um pouquinho, né? Porque tem pessoas que passam momentos difíceis, nós somos tão diferentes, né? Tem gente que rapidinho sai de um tempo difícil e vai logo embora. Eu sou meio assim, eu sou meio Bispo Fabiano, que eu vou logo embora. Mas tem gente não, que demora um pouco, né? Que ela pega uma porrada para levantar, ela demora, ou ela tem uma perda, ela também demora, né, a se levantar. Então, assim, as pessoas, elas são diferentes, mas elas têm que entender que dentro delas existe algo que é maior, que é movido pelo amor, né, movido por paixão pelo que elas realmente fazem. E eu tenho colocado aqui nessa jornada, Bispo, a importância de nós realizarmos os nossos sonhos. Porque quando nós temos um sonho, esse sonho ele nasceu no nosso coração, mas antes de ele nascer aqui, ele veio do nosso Criador, porque tudo que nós criamos e tudo que a gente faz, foi o nosso Pai que gerou em nós essa vontade de fazer, né? Então nós precisamos entender que essa é a vontade do nosso Pai, de realizarmos as coisas, de fazermos as coisas, que as coisas verdadeiramente aconteçam, porque se chegam nas nossas mãos, a gente precisa fazer. E o que acontece é que muitas vezes a gente prefere não fazer. Isso é um direito do homem, né? O livre-arbítrio. Muita gente não está vivendo o propósito. A gente está falando de propósito, mas eu tenho encontrado muita gente que não está vivendo o seu propósito. E aí são pessoas infelizes, são pessoas insatisfeitas, são pessoas que estão para baixo, vivem ansiedade, vivem depressão, né? E isso é um mal que hoje tem rodeado, né, o mundo, né? Então, Com certeza, né? Antes, assim, a vida, ela parece que é uma redundância isso, né? Mas, por exemplo, se a gente vir para o nosso campo ministerial, fala,
Irmão, é só a gente olhar a Bíblia e a gente vai ver que toda pessoa que construiu coisas na palavra de Deus, é, eu ouvi Paulo, estou lendo as cartas de Paulo, e Aham. Paulo falando das prisões, falando dos sofrimentos, mas ele falou, mas isso já era explícito, nós já sabíamos. Aí ele falou assim, ó, a chave é a operosidade da fé. É porque tem, hoje principalmente, né, nós vivemos numa indústria de Uhum. informação, a indústria dos conteúdos, das informações, é uma geração que nunca viveu tanto, né, que tanta informação e tanto conteúdo. Mas tem gente que ele basta ter o conteúdo, o conteúdo, a informação, ter a informação. E a informação, por informação, o conteúdo por conteúdo, não me leva a outro nível. Paulo disse assim, ó, uma fé operante, uma fé, a operosidade da vossa fé. A expressão é essa. Depois ele diz a eficácia da vossa fé. Olha, Tiago diz, né? Uma fé viva, uma fé operante, deixar de ser um mero ouvinte para um operoso praticante. Para um operoso, Fantástico, né? para realização. Assim, nós temos que entender que o que eu estou buscando, eu preciso entender o que eu carrego dentro de mim, né? Por exemplo, mas a pessoa ali lida mais fácil com a dor. Não, eu só não tenho outra opção. É porque não, para você é mais fácil. Por que é mais fácil? Um monte de gente já falou para mim assim, não, para você é mais fácil mudar. Por que é mais fácil para mim? Eu sou de Marte? É. Eu não tenho sentimentos, eu não sou um ser humano? Ou é tipo assim, mais fácil por quê? Ou eu decidi fazer. É diferente. É porque tem gente que, por exemplo, uma mudança de casa, de cidade, de estado, tem as suas estresses. Todas têm. E sempre vai ter. E sempre terá. A escolha é o como eu vou decidir. Tipo assim, não, eu já ouvi também gente me dizer assim, não, você lida melhor com as perdas, as pessoas saem, você continua. Quem disse que eu lido melhor com as perdas? Ué, Não, né? Ninguém viveu perto para saber quanto chorou, ué, quanto sofreu, né? quem disse? Quantos momentos difíceis. A diferença é que eu não resolvi não parar em nenhuma delas. Resolvi não parar nenhuma das perdas, resolvi não parar nenhuma das decepções, resolvi não parar nenhuma das frustrações, porque se eu estou hoje aqui, é porque eu superei todos os processos da vida para chegar até aqui. E viver aqui todo dia é um dia de superação. E só supera o dia de hoje, o agora, o instante, os sentimentos, as emoções. Não é que se alguém é mais forte do que o outro. Na verdade, é tipo alguém fala assim, ó, já viu uma expressão? O cara fala assim, nossa, como aquela pessoa tem sorte, né? É. Sorte é o termo que os preguiçosos usam para não ter coragem de pagar o sacrifício que o outro paga. Tipo assim, e no nosso meio a gente não usa sorte, a gente é espiritual, né? Nosso povo crente diz, nossa, como Deus está abençoando, como Deus abençoa essa bênção. Mas é estranho, então Deus abençoa um e Deus não abençoa outro? Não faz sentido. O faz sentido é o que eu faço com a bênção de Deus. O que eu faço tem gente que escolheu levantar um muro de lamentação, tem gente que escolheu levantar um muro de frustração, tem gente que, em vez de escolher vencer, escolhe justificar. Por quê? Porque ele perdeu o propósito da vida, né? Ele não tem um destino, claro. Ele vive por aceitação, por aprovação e não por realização. O propósito fundamenta por realização e não por aceitação. A aceitação. Nós não vivemos pelo que sentimos, né? Nós vivemos para um propósito, né? Então, nós vivemos para realmente fazer com que o nosso destino aconteça lá na frente. Então, o nosso propósito vai nos mover ao nosso destino. É exatamente isso. Mas me conta aí, qual é o teu sonho para 2023? Me conta aí. Nós estamos falando de sonho, ousar sonhar, ousar realizar.
Fala aí, o sonho, não o ministerial, o sonho que está aí no coração, que queima, né, do Fabiano. Fala aí pra gente, todo mundo está aqui, ó, tá querendo saber qual é esse sonho. Eu vou falar do ministerial. Olha, eu já falei, não fala. O meu sonho é 500 células na Sara BH, com 7 pessoas, 3.500 pessoas em célula, pessoas sendo 500 voluntários sendo treinados, desafiados, famílias, centenas de famílias sendo pastoreadas, cuidadas, levando cada pessoa a ser a sua melhor versão, né? Levantando uma casa para Deus, para que Deus seja glorificado, seja exaltado, para que levar as pessoas a viver a fé em alta performance, não uma teoria de fé, mas uma operosidade de fé, uma eficácia de fé, levar as pessoas a viverem prosperidades emocional, espiritual. Nós estamos aqui, ó, desde o dia 31. Hoje é 11? Desde o dia 31. Nós também aqui estamos desde o dia 31 também, já estamos em 12 dias Isso, hoje. então tendo culto todos os dias, vamos até domingo, nós vamos consagrando vidas, fortalecendo vidas, ambientes, atmosfera, preparando para que as famílias sejam grandes, para que as famílias sejam fortes, para que as famílias, para que as casas sejam fortes, para que as pessoas sejam, o Evangelho, ele nos conforta, mas ele é mais do que isso. O Evangelho não trabalha por conforto. O Evangelho trabalha, ele conforta, mas ele trabalha para fazer a pessoa grande, fazer um casamento grande, uma família grande, um indivíduo grande, um homem de Deus, uma mulher de Deus grande, um líder grande, um empresário grande. Deus nos chamou para ser grande. E esse é o meu sonho. De alguma maneira, de alguma forma, ajudar as pessoas a serem maiores. Que esse é um sonho maravilhoso, é um propósito, mas eu acho que esse propósito sempre teve aí, queimando, aonde você estiver e vai estar. Quando você estava em Manaus, era esse o teu sonho, né? E eu sempre falo que Deus, claro que quanto mais pessoas forem alcançadas pelo Evangelho, quanto mais pessoas, né, a palavra chegue ao coração, a transformação das famílias na casa. Mas eu acredito também que é até uma frase sua, que Deus faz com muito, mas Deus faz com poucos, né? Então, eu carrego muito isso no meu coração e eu sei que Deus faz com poucos para gerar muitos, né? Amém. Então, aqui em Manaus tem muitos desafios, né? Aqui a cidade é desafiadora. Não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui em Manaus, né? Mas por enquanto estamos aqui, eu e o pastor Anselmo, né? Lutando por vidas, mas a gente sabe que Deus ele vai nos preparando para vivermos coisas grandes, mas às vezes nós precisamos ser pequenos, porque as pessoas, não sei se você concorda comigo, mas as pessoas já querem a coisa grande. Elas já querem tudo grande para elas viverem o seu propósito. E muitas vezes Deus ele quer que você comece pequeno, ele vai te preparando, te moldando, né? Você vai passando pela fornalha, né? Pela mão do oleiro e vai sendo formado, moldado, transformado. E aí depois Deus vai fazendo os demais processos e aí vai as escadinhas que você falou, né? Os degraus que são, né, necessários. Às vezes as pessoas não querem subir, elas querem estar lá em cima. Aí elas caem lá e tem que voltar tudo de novo, né? É verdade. Nós temos que lembrar, né, que o nosso pai da fé, talvez um dos homens mais influentes do mundo, pai de quase todas as religiões conhecidas, que é Abraão, Isaías 51, versículo 2, se eu não me engano. Quando eu o chamei, ele era só. Era único. Ou essa tradução, a origem, ele era insignificante, não era ninguém. Quando eu chamei, ele era só, único, pequeno, insignificante. Aí Deus, eu o abençoei e o multipliquei. Olhai para Sara, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz. Quando eu o chamei, era único, pequeno, nada. Aí ele foi. Aí Deus abençoou. E aí Deus multiplicou.
É a jornada de quem Deus chamou Abraão por um propósito. E o destino não sucumbiu ele. A jornada não sucumbiu ele. E teve jornada dura demais. Teve dias difíceis demais. Teve ciclos e etapas difíceis demais. Ele perseverou, ele permaneceu, ele caminhou sem entender, sem sentir, sem vontade, sem compreender muitas coisas, questionando interiormente, mas fazendo. Dias difíceis. Só ler Gênesis 12 em diante, você vai ver a vida de um herói da fé, de alguém que viveu intensamente o propósito e se tornou um dos homens mais relevantes de todos os tempos, e um patriarca, um pai da fé, o Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão, porque é alguém que perseverou. E a chave de quem quer viver o propósito, quem vive o propósito suporta o processo, suporta a jornada, suporta a estação, porque está olhando firmemente para o destino e não olhando para o caminho. É verdade. E eu tenho visto no decorrer da jornada, né? Nós estamos numa jornada de dezembro, nós começamos uma jornada intensa, o mês de dezembro, com uma mentoria, onde essa jornada Ouse Sonhar, onde a gente teve as mentorias que aconteceram em dezembro, quando todo mundo estava comemorando, todo mundo estava festejando, todo mundo estava em festa, a gente estava trabalhando. E aí começou o mês de janeiro e a gente está na mesma vibe. E eu acredito que muita gente não vive verdadeiramente o seu propósito, porque não vê resultados, porque não faz, né? Fica esperando o melhor mês, fica esperando a melhor época. Fica esperando uma condição perfeita. Quem observa o vento nunca semeia, né? Quem fica olhando para um contexto nunca vai viver o projeto, né? E o tempo, não existe tempo certo, não existe, né, a hora certa. O que você tem que fazer, faça agora. E que eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo, se você precisa fazer algo, faça agora. Não espere acontecer, não espere vir condições perfeitas, nem recursos, né? Porque a gente faz também sem recurso. Muitas coisas a gente consegue gerar com fé, né? Nosso pai Abraão está aí, o pai da fé, né? Fala muito sobre nós termos fé. Então, você pode começar a colocar uma sementinha, né, nesse ano de 2023, colocar aí seus sonhos e viver intensamente. Porque se você não trabalhar, se você não fizer, vai chegar 2023 e você vai ter os mesmos resultados. Como diz a frase, fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, isso nunca vai acontecer, né? Nós precisamos fazer diferente. Então, nós precisamos viver o nosso propósito de forma intensa, né? E o homem tocha que está incendiando. Quem é o homem tocha? Que está incendiando por aí, vai, derrama essa unção poderosa, homem cheio de unção, né? Que tem aí levado, né, essa unção para o Brasil inteiro. Você que não acompanha aí, o Bispo Fabiano acompanha, ele é assim, um homem cheio do poder de Deus aqui na terra, cheio da palavra. Deu para você notar aqui nessa live, né? A Bíblia viva está aí nele, e ele vive pela palavra, e nós precisamos verdadeiramente viver pela palavra, né, Bispo? Porque é a palavra que nos dá direção, ela que nos dá discernimento, ela que nos dá sabedoria, ela que nos dá o passo a passo de como construir a nossa jornada até o nosso destino, né? Exatamente. É isso. Ela nos blinda o coração, blinda a alma, fortalece, nos dá brilho nos olhos, nos dá força para avançar. Essa é a chave. Queria agradecer muito você pelo convite, viu, Andes? Muito obrigado. Agradecer cada pessoa que está aqui. E viver intensamente o projeto, o propósito, viver a jornada. O momento certo é agora, né? O momento certo é hoje. Não tem quem espera um momento, condições perfeitas, nunca avança. Quem espera estrutura perfeita nunca avança. O que tiver para fazer, faz agora e faz com o que está na mão. E quem dá o crescimento é Deus. E quem semeia somos nós. Quem dá o crescimento é Deus. A gente é fiel no pouco e Deus coloca no muito, Deus honra. Então eu queria
deixar isso para cada um de vocês. Aqui, ó, aqui o prontinho que foi feito, produzido de forma inédita, que é o Livro dos Sonhos, Jornada Ouse Sonhar, né? O lançamento dele vai acontecer entre hoje e a sexta-feira no digital. É um passo a passo de como construir os seus sonhos, de como realizar os seus sonhos, aonde eu pego meio que na mão, né, aqui nesse e-book, ensinando como construir com fé, né, mudando a mentalidade, tirando os obstáculos que tem na mente para você sonhar, porque muita gente não tem sonhado e é importante sonhar, porque só realiza quem sonha. Né? Então, tem o passo a passo, e aqui a gente trabalha, Bispo, todas as áreas da vida, né? Familiar, relacionamento, ministerial, profissional, empreendedorismo, patrimônio, né? E finanças, que são também questões importantes para que a gente tenha uma vida em plenitude. Então, são todas as áreas que nós precisamos sonhar, e aqui eu dou um método passo a passo de você definir as suas metas, né? Colocando data para você atingir, quais são os recursos que você precisa, que é um manual, né? Porque às vezes as pessoas também ficam muito na teoria e nós precisamos um pouco da prática, estabelecer datas para as nossas metas, né? Estabelecer os nossos alvos, os nossos objetivos em cada área da vida. Então, esse e-book nasceu assim no coração de Deus, né? E no meu coração, no mês de dezembro. E aí eu participei de uma imersão, que eu fui convidada, uma imersão Restaurando Ela, onde é um projeto que restaura várias mulheres. E aí eu fui convidada, né, pela mentora, se eu poderia dar a mentoria, porque eu fui trabalhar a área de prosperidade, a área financeira. E aí eu estou fazendo esse trabalho, e Deus tem colocado muito no meu coração para que eu venha destravar a vida financeira de muita gente, né? Levando essas pessoas a prosperarem, a viver em abundância, não viver em escassez. E aí eu estou aí para lançar entre hoje e amanhã o lançamento do e-book, e aí vai estar, ó, quem não me segue aí, segue aí, Anis Frugoli, vai estar tudo lá, né, as informações. Nós estamos ainda nas lives, que é a jornada Ouse Sonhar. Mas é isso, eu acho que eu estou fazendo aquilo que é necessário para que dê certo. Isso. Amém. Vai arrebentar, vai dar tudo certo, vai ser explosivo e vai ajudar muita gente a subir o nível e realizar, porque essa é a nossa missão, né? Ajudar as pessoas a subirem seu nível, se dilatarem, se avançarem, crescerem, prosperarem em todos os sentidos, né? Serem prósperos, como diz a Bíblia, como é próspera a tua alma. Seja, desejo que te vá bem e seja próspero em todas as coisas, como é próspera a tua alma. Esse é o segredo de ser uma vida vitoriosa, abençoada. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí, Bispo. Eu sei que você está aí para começar o seu culto e eu já quero te agradecer muito por esse momento precioso. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live, quem também tiver a oportunidade de assistir, logo vai estar no nosso canal do YouTube também, Anis Frugoli. Quem não assistiu ou quiser mandar para alguém essa live, pode mandar, porque teve conteúdo aqui maravilhoso. Então, muito, muito obrigado. Gratidão eterna pela sua vida, porque você mudou a minha história, mudou a história da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Então, eu sou grata eternamente pela sua vida. E sei que cada um, né, tem que seguir o seu caminho, mas eu tenho certeza que nossos caminhos ainda vão se cruzar em breve e nós vamos construir algo junto novamente. Amém. Deus abençoe, uma honra ter compartilhado junto com vocês. Um abraço, Anselmo, um abraço dos meninos. Manu, fica na paz, tá? Vou tirar uma foto aqui, dar um sorriso bem bonito. Vai lá. Olha aí. Agora, Bispo, muito obrigada. Deus abençoe. Foi maravilhoso. Obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Chega. Deus abençoe. Uma jornada extraordinária. Ouse sonhar.
ouse realizar. Tenha um 2023 fantástico, com propósito, com causa. Deus abençoe.